Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família. Não esquece de me contar aqui nos comentários da onde que você está acompanhando. Minha gente, olha, eu sinceramente já dei muita risada quando estava montando essa matéria aqui para vocês, porque é surreal. A imprensa do consórcio Lully está desesperada e novamente tentando fazer a narrativa dar certo. E é nesse exato momento que a gente percebe o porquê que eles querem tanto regular as redes sociais. Afinal, eles criam uma narrativa, saem disparando em todos os meios de comunicação para tentar fazer esta mentira virar uma verdade. Mas calma o coração que eu vou te mostrar. Não foi exatamente isso que aconteceu. Nesse exato momento, o Globo e toda essa extrema imprensa tenta passar a imagem que Lula foi muito bem recebido e ovacionado na ONU. Só que não contaram que, na verdade, o Pinguço foi ignorado. Além de ser ignorado, não ter relação próxima com Donald Trump, coisíssima nenhuma, ficou muito feio. Sabem muito bem que as sanções já estão chegando e a própria galera do Lula acabou se desmentindo, dizendo que não, Lula é uma pessoa muito ocupada, não vai poder estar com Donald Trump. Como é que é o negócio? As portas não estavam abertas. O pior de tudo, minha gente, foi dizer que Lula foi ovacionado pelo povo lá em Nova York. Meia dúzia é ser ovacionado agora. Então você calma aí, pessoal, que eu vou te demonstrar, ou melhor, mostrar para vocês aqui, que tudo isso que a imprensa tenta pintar e demonstrar através de suas narrativas, na verdade está escancarado, que não passa de mentiras e que novamente, infelizmente, graças a esse descondenado, o Brasil virou vexame no mundo inteiro. Vem comigo, mas antes de tudo, é claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa também o seu like de sempre e ativa aí o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações. Combinado, meu povo? Combinadíssimo? Então, bora lá! Antes de nós entrarmos diretamente aqui no tema, eu quero, gente, porque eu não me aguentei, eu preciso colocar essa matéria aqui para vocês, porque essa turma deve achar que o povo brasileiro é um bando de tonto, não é possível. Olha só esta matéria, gente, deixa eu ver se tem aqui a chamada, ó. O Estadão publicou o seguinte, vou ler para vocês a chamada, ó. Protestos mostram que os cidadãos se dispõem a ir às ruas quando se trata de defender não a agenda de um partido, mas os princípios da vida democrática. Essa turma está falando do quê? O Estadão, obviamente, a gente conhece muito bem a índole e é até piada ler um trem desse daqui. Para quem não viu, gente, as tais manifestações se transformaram, na verdade, em show de artista da Rouanet. Diversos artistas foram para as ruas para fazer o seu show, para chamar o povo, para gritar não anistia. Só que aquele negócio, né? Gritar não anistia é muito fácil. Agora, gritar não Rouanet, aí o bicho pega, né, querido? Muitas dessas pessoas que foram, minha gente, não foram porque estava ligando para anistia ou deixando de ligar, ou foram sequer para defender alguma coisa, mas sim para acompanhar, que gosta de bagunça, acompanhar esses artistas desocupados. Será que realmente se o povo está tão interessado na pauta que a esquerda tenta defender aqui ou pintar de bonito? Será que precisava de tantos artistas desse jeito para tentar chamar a atenção do povo? Pois é, né? Fica a pergunta no ar e, pelo amor de Deus, gente, não esquece de deixar sua risada, porque esse tipo de matéria aqui, ó, é digno de piada, né? Santa paciência. Mas continuando, vamos ao momento da ONU. Chegamos então ao Conselho Mundial, né, minha gente? Das Nações Unidas, a ONU. E, infelizmente, novamente o Brasil virou motivo de chacota. Descondenado sentiu, descondenado ataca com mentiras Trump, Jair Bolsonaro em discurso da ONU. Eu vou colocar aqui para vocês, minha gente. Mas dizem a boas línguas que se novamente, né, Lula ali, ó, mais para lá do que para cá, o que nós não duvidamos absolutamente nada. Mas você já vai ver aqui o porquê dessa situação. Solta. Mesmo sob ataque sem precedentes. Eu sei, gente, eu sei que é insuportável ouvir esse sujeito, mas é preciso ouvir nesse exato momento para você entender muito bem as mentiras do sujeito e que ele não conseguiu acordo nenhum aí com os Estados Unidos. Solta. O Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia.
A agressão contra a independência do Poder Judiciário Olha lá, olha lá. Dona Esbanja gravando lá, né, minha gente? Dona Esbanja fazendo os videozinhos. Esse povo, eu vou te contar. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. É mesmo, sujeito, é mesmo. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado, e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Fale de você, sujeito. Você não tem teto de vidro, não. Ou melhor, você tem, né? Tem, desculpa a expressão, tem muito teto de vidro. Fale de você, fala da sua descondenação, de como tudo aconteceu, de todo aparelhamento para te tirar da cadeia. Aí, se ele esqueceu de falar, a gente não vai colocar o restante aqui, mas como vocês viram aqui, ele atacou o Bolsonaro, ele ataca o governo Trump, fala que é uma interferência entre as nações, e fala um monte de merda aqui, que o negócio pegou ruim. Aí eu falo para vocês, Lula falando esse monte de merda, vocês acham que realmente os laços aí com os Estados Unidos ia dar bom? Aí eu vou colocar aqui agora para vocês, gente. Depois que o Pingus falou Simone Tranqueira, olha só o peixe que a extrema imprensa do Lula tenta vender. Blogueiros acreditam que Lula vai conseguir convencer Trump a não gostar de Bolsonaro. Não, será que é o Valdo? Vamos ver. Esse senhor... Foi um passo importante, realmente. Lula vinha falando aqui no Brasil que ele estava ali querendo se encontrar com Donald Trump. E que se tivesse uma oportunidade de ter ali um rápido contato com o Donald Trump, gostaria de pedir para ele uma conversa a dois. Porque Lula avalia que até agora o que estava acontecendo é que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo estavam contaminando o presidente Donald Trump sobre a realidade no Brasil, né? Não sei se Lula vai conseguir mudar a opinião de Trump em relação ao Brasil, principalmente na área comercial. Mas ele pode conseguir mudar um pouco em relação à questão Jair Bolsonaro. Quando o presidente Trump fala que teve uma ótima química com o presidente Lula, é bom a gente lembrar que aqui no Brasil, aqueles que fazem oposição a Lula, mas que já tiveram contato e já trabalharam com ele no passado, como o... Gente, a interpretação desses blogueiros é algo surreal, hein? É algo de doido. O senador Ciro Nogueira costuma dizer o seguinte, olha, eu não vou para a reunião que o Lula me chama, porque eu sei que em alguns minutos ele acaba conseguindo mudar a minha opinião e consegue me transformar de oposição para aliado. Então eu não apareço na reunião porque eu sei que o presidente Lula tem esse poder de convencimento. Então creio que isso pode ter tido essa importância neste momento em que Lula tem esse rapidíssimo encontro, 39 segundos, foi rapidíssimo, mas já foi suficiente para criar esse novo ambiente. Você já tem reação já de Eduardo Bolsonaro, de Paulo Figueiredo, tentando desmerecer e diminuir a importância desse encontro, porque para eles, tudo o que eles não queriam era que esse encontro acontecesse. Eu creio que é o seguinte, agora... Não existe encontro nenhum, gente. Aconteça semana que vem, porque isso vai ser muito importante para que você, pelo menos, comece ali a ter uma possibilidade de normalização da relação entre Brasil e Estados Unidos. O tal do Valdo aí, gente, acho que ele pode fazer até um stand-up, né? Ele não é engraçado, coisa tal, mas pode tentar. As piadas é ruim, é bem ruim, gente. Olha só o que essa extrema imprensa... Agora eu pergunto pra vocês, eles realmente não sabem interpretar texto ou são mau caráter? Eu acho que no caso aí é a segunda opção mesmo. Vou colocar aqui agora pra vocês, gente, cadê? Deixa eu abrir aqui, ó. Olha só isso aqui. Seu Guga Chakra, o inimigo do pente, que todo mundo conhece, ele só esqueceu de um detalhe aqui. Vamos ver o que ele falou, mas ele esqueceu. Mas nós temos o detalhe. Solta. É importante frisar, o Trump nunca havia mencionado Lula. A gente sempre fala disso aqui. E hoje ele mencionou o presidente do Brasil de forma positiva. Ele gostou do presidente Lula. Foi a primeira vez que ele se referiu, não é que ele mudou de opinião em relação ao presidente brasileiro. Ele formou a opinião dele em relação ao presidente brasileiro de forma muito rápida. Ele próprio disse que ele sentiu uma química entre ambos. Então, de uma certa forma, esse encontro rápido. A gente falou 2 meses de tentativas, de Itamaraty, de enviados, deputados, senadores, empresários que vão a Washington. Em poucos segundos, esse encontro do Trump com o presidente Lula conseguiu produzir... Vocês estão enxergando, né?
a imprensa tenta passar que Lula é o maravilhoso. Eu não sei o quê. Gente, o anão diplomático continua do mesmo tamanho, gente. Pelo amor de Deus. Uma das maiores, ainda não dá para dizer que é uma vitória diplomática, mas um dos maiores avanços para tentar uma negociação. Até então não tinha. Agora, não é que o secretário do Tesouro vai se encontrar com o Geraldo Alckmin. Não é que o Marco Rubio vai se encontrar com o Mauro Vieira. Não sabe nem onde está o pente. O próprio presidente dos Estados Unidos, que na verdade, ele que manda em tudo aqui. Ele falou que pretende se encontrar com o presidente Lula. E, assim, ele já chega com uma imagem positiva. E o Trump tem uma coisa, ele não respeita quem capitula. As pessoas que acabam se curvando chama a de ele. fracos, Chama né? de fraco. O presidente Lula bateu de frente de uma certa forma. Daí, no momento que se encontrou, mostrou respeito. Ele gosta que tenha respeito, mas que também não pode se curvar, não pode ser um puxa-saco, por assim dizer. Como presidente, eu defendo a soberania e os direitos de cidadãos americanos. Eu lamento dizer que o Brasil está indo mal e vai continuar indo mal, e eles só irão bem se trabalharem conosco. Sem a gente, eles vão falhar como outros falharam. É verdade. E aí, Guga Chakra? Esqueceu de falar isso, né, querido? Esqueceu de falar que a mesma posição de Donald Trump continua o mesmo posicionamento. Gente, não cai nesse tipo de narrativa. A imprensa vai tentar vender uma imagem que não existe. Lula foi ignorado novamente, ficou de escanteio novamente. E por mais que falem aí que ele teve um grande avanço, o avanço, meu amigo, só se for na prateleira do corote. Só se for isso. Pelo amor de Deus, gente, eu vou colocar aqui para vocês, para você ter uma ideia do quão desesperador. Olha só o que é a imprensa do Lula, gente. Eles estão desesperados para que venha, caso venha acontecer aí um encontro, porque estão pintando um amor sólido, nosso amor platônico, né, do nada. Mas vamos ver, olha a preocupação que eles estão. O Trump se encontrou com o Volodymyr Zelensky recentemente, e havia uma expectativa de que os Estados Unidos fossem fazer algum tipo de sinalização, de ajuda com armamentos, pressão contra a Rússia, e o resultado que a gente teve foi Zelensky sendo profundamente pressionado pelo presidente americano e saindo, batendo a porta sem nem ser levado à porta pelo presidente americano, tudo isso na Casa Branca. A gente teve uma outra situação muito embaraçosa recentemente também, envolvendo o Cyril Ramaphosa, o presidente da África do Sul. No meio do encontro, quebrando todos os protocolos, Donald Trump passou um vídeo falando sobre o genocídio contra os brancos, sobre a cristofobia na África do Sul, o que quebrou também tudo que se imaginava sobre um encontro como esse. Então, primeiro, a gente não sabe se o encontro vai acontecer, e o encontro acontecendo, a gente também não sabe qual vai ser o clima desse encontro. Vai ser um clima amistoso, vai ser um clima de concórdia, vai ser um clima de concessão. A gente sabe que Donald Trump é capaz de fazer qualquer coisa. Ele é capaz de trazer, portanto, um gesto de aproximação, chegar a algum tipo de acordo. A gente sabe que Trump adora, aliás, a gente viu o início do discurso dele, foi todo sobre isso. Eu faço grandes acordos, grandes parcerias, grandes alianças. Isso é a cara de Donald Trump. Ele gosta de dizer que pressionou, e houve finalmente uma concessão, houve um acordo, ou também ele pode pressionar Lula, passar algum vídeo, falar sobre Alexandre de Moraes ou algo assim. A gente simplesmente não sabe o que esperar. A gente vai ter que esperar esse encontro na semana que vem. Uai, mas não estava tudo certo já? Não foi um encontro maravilhoso, como a imprensa mesmo está pintando? Gente, agora olha isso aqui. Se realmente houve essa abertura de brecha, por que Lula está fugindo? Por que Lula deu no pé? Porque foi ignorado, gente. Olha só isso aqui. Lula é muito ocupado e encontro com Trump será virtual de chanceler brasileiro. Ocupado com o quê, meu amigo? Ocupado com o quê? Em mascar jabuticaba e tomar corote? Tomar pinga? Só se for, meu querido. Só se for isso, porque esse país a gente já conhece a situação de como é que tá andando. Eu acho que não preciso nem eu falar aqui para vocês. Gente, o negócio é tão surreal. Vou colocar aqui bem rapidinho para vocês, mas olha lá, ó. O encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Donald Trump, anunciado pelo presidente dos Estados Unidos em plena Assembleia Geral da ONU, deve ser um telefonema ou uma videoconferência. Quem disse isso foi Mauro Vieira, ministro de Relações Exteriores do Brasil. Não dá, gente, não dá, né? Então, segundo aí o chanceler, o Lula é muito ocupado. Então, teria que voltar... Precisa ter dois neurônios, né? O Lula desesperado para falar com o Donald Trump, mandando aí senador, deputados e o raio todo, minha gente, para os Estados Unidos para tentar aí um acordo, uma conversa com o Donald Trump. Agora que dizem ter essa abertura, o que ele faz, ó?
dá linha na pipa, porque realmente isso não aconteceu, pra gente encerrar essa balela de uma vez e demonstrar aí que, mais uma vez, gente, o bêbado aí passou, foi vergonha. Olha só isso aqui, gente. Lembra que eles falaram que Lula foi ovacionado lá em Nova York? Vamos ver se foi mesmo? Vou tirar só o som, porque ninguém merece a turma gritando, ó. Oi? 8 pessoas fazem festa para Lula em hotel frente, ou melhor, em frente ao hotel, minha gente. Que coisa ali, ó. 8 pessoas contando com Dona Esbanja, né? É surreal, pessoal. Brincadeiras à parte, mas isso aqui só demonstra o desespero dessa turma. E, obviamente, que diante de tudo que vem acontecendo, quem iria fazer o maior trabalho para tentar pintar uma imagem que está tudo certo, que está tudo andando bem, seria a extrema imprensa. Só que eles esqueceram que a gente não é besta e não cai nessa balela.